Este é um podcast da Antena 3. Descobre mais em antena3.rtp.pt. Com um lápis e um papel. Sabe. Nunca sabe quando é que eu preciso apontar e tirar notas. Olha, Alice, muito bem-vinda aqui ao CPA, ao Catarina Palma Apresenta. Obrigada. Antes de mais, começamos todos os episódios com um cartão de identificação. Para quem está a ouvir o programa, sabe rapidamente quem é que tu és. Portanto, vamos começar pelo teu nome. Alice. O teu nome de artista. Alice Neto de Souza. Tua idade. Bom, a minha idade, revelando já, tenho 31 anos. 31. 31, sim. Atividade artística. Diria que sou poeta, agora já digo também que sou escritora e performer. Muito bem. Redes sociais. Alice N. Souza, que é o meu Instagram. Só tens Instagram? Tenho mais, tenho Facebook, tenho um site e também tenho LinkedIn, mas que não conta bem. Sim. Não te rendeste ao TikTok ainda? Mas vou instalar. Estou a precisar. Cuidado, aquilo é um loophole em que tu entras, estás a fazer scroll e de repente passaram-se 5 horas. Parece mais útil que a Wikipédia e que o Google verdade. para saber coisas. Mandam-me imensos TikToks. É verdade. Li no artigo, não, tu viste no TikTok, eu sei perfeitamente. Consegues viver da tua arte? Falta tentar. Ok. Catarina Palma apresenta. Agora sim, vamos começar, Alice. Bem-vinda novamente aqui ao CPA. Mais uma vez, quase a apanhar o mainstream, mas acontece que a poesia, no seu estado mais puro, não chega, infelizmente, a toda a gente. Portanto, bem-vinda. E eu começo já com uma dúvida, e desculpa-me a ignorância se for completamente óbvio. Porquê poeta e não poetisa? Bom, eu estava a pressentir essa pergunta, na realidade, e não tem resposta. Eu lembro-me que em 2022, por essa altura, perguntaram-me isso imensas vezes e esquivei-me todas elas. E a realidade é que, para mim, eu sempre me denominei poeta. Então, quando as pessoas me disseram poetisa, me dava uma coisa meio cringe. E eu, tudo bem, mas eu acho que eu sou poeta. E depois, quando me perguntaram, eu comecei a tentar ter uma resposta, porque na realidade eu não tinha uma resposta específica do porquê de ser poeta. E eu acho que agora sinto que se calhar é porque é a forma mais universal que eu sinto, ligada à forma como eu me relaciono e como eu me sinto. E depois também podemos ir por outros lados, não é? Daquela ideia de que poetisa tinha um caráter mais pejorativo, ligado, por exemplo, na história às mulheres que também eram muito reconhecidas como a Floribela Espanca, mas depois eram as poetisas, não eram poetas. E na realidade eu acho que para mim nem sequer ia tanto por aí. Acho que eu às vezes digo isso, mas se calhar é só para ter uma resposta, sabem? Quando as pessoas nos pressionam muito, então pronto, a minha resposta é esta. Mas eu acho que até nem chega a ser isso, é algo muito natural e simplesmente sou poeta. Ok. Acho que é super justo. E ainda bem que tu decides aquilo que tu és e não há mais ninguém que decida por ti. Para quem não te conhece, se calhar conhece o teu poema Poeta, o poema do Lápis Cor de Pele, se calhar também te conhece pelo poema Março, na celebração dos 50 anos do 25 de Abril, e eu vou já pegar por aí. Tu estavas descalça. É certa parte, aquilo foi muito estressante. Aquilo depois salta tudo, salta os desenhos. Aquilo foi muita emoção. É tão engraçado porque há pouco tempo o pessoal dos 50 anos do 25 de Abril partilhou esse vídeo e partilhou até a parte que eu estava descalça. Eu comecei calçada. Começaste calçada? O quê? Foste perdendo as coisas? Fui por dentro de tudo. Mas é muito melhor do que eu achava. Não, porque imaginem, esse dia parece-me sempre algo muito mágico e muito longe e até engraçado relembrar agora nesta altura. Que é, eu tinha acabado de sair de um turno de trabalho, há pouco perguntaste, então, mas vives da poesia? É assim, fui tentando ter sempre vários ofícios e aquilo corria-me sempre de uma forma muito engraçada e era... Eu tinha acabado de fazer um turno da noite, tinha trabalhado desde a meia-noite até às 7 da manhã. E depois nem tinha roupa, que é para vestir ao dia. Disse, ok, se calhar, depois estava a comentar com as minhas irmãs e estava a comentar na altura com uma pessoa com quem estava a falar, que era do género, eu acho que é melhor ir arranjado. E disse, é preciso comprar roupa, é preciso ir arranjada. E foi aí que eu apareço com o vestido cinzento. Sim. Que é a minha tentativa. Então lá fui eu, vestido cinzento, salto alto, e depois disse, tenho que ir outra vez. Fui à casa de banho, andei todo o tempo escondida em casas de banho por lá. E pelo pátio da Galé, e depois às tantas eu disse, eu acho que o poema, pois era para dizer o poema inédito, tinha acabado de escrevê-lo e eu pensei, não isto é preciso ir da forma mais simples, e descalcei, porque pronto, era só para dizer o poema, tive muita sorte, estava toda a gente com máscaras, então aproveitei. Eu acho que literalmente andei
e aproveitei. Eu adorei. A mim foi uma cena. Eu acho que é Joe Stone, canta sempre também descalça. Eu adorei. Eu achei que já foi- não vi esse nome há tanto tempo. Eu acho que ela teve há pouco tempo no Mel Sudoeste. Eu Ah, via é? e ela teve há pouco tempo, diria para aí uns 4 ou 5 anos. Mas pronto, é pouco tempo. Uhum. Mas eu lembro-me de ver descalça e eu pensei, pá, se eu alguma vez tiver de subir a palcos, Uhum. aleatoriamente, vou subir descalça. E tu fizeste no sítio menos provável do mundo. Mas tinha que ser. E é tão engraçado que agora eu acho que entendo o porquê. E se vamos pensar também na músicas como artistas cantam, como a Cesária, também canta descalça. E depois também eu acho que existe aqui um lado quase inocente e também ajuda. Vamos pensar. Eu, antes de dizer poesia, eu na realidade também sou terapeuta. Sei muito bem como é que isso aconteceu, mas tornei-me depois de 3 anos de licenciatura, 2 de mestrado, e algo que também eu acho que esse curso ajudou-me foi nisso, foi nós também estamos em mais contacto connosco. E normalmente quando nós damos as sessões descalços. Nós estamos Ok. ali nas salas terapêuticas, nos ginásios, nós estamos normalmente descalços também. E eu acho que foi um momento tão simples que eu pensei, de repente estar com os mesmos saltos e até que soube bem andar a fazer aquela passarela vermelha e está toda esticadinha e está ali com aquele vestido, mas eu depois pensei, não, e tanto que eu depois tinha ali um lenço qualquer, aquilo que me vem, que eu ponho aqui por cima preto, era só um lenço que eu tinha ali. E eu disse, eu acho que este vestido, porque o vestido tinha assim um decote. Com licença. E deixa-me Já estou descalça. o poema não precisa. Eu acho que a simplicidade, e quando eu olho para esse momento, a beleza dele está toda ali. Está naquele momento de vulnerabilidade, de quase de uma entrega total, de que nem precisa de muitos floreados. E é tão engraçado até lembrar esse momento, porque eu só fui dizer um poema. Sim, sim. Era sim. literalmente o que eu ia fazer. Vim só dizer um poema. Então carrego muito Isso é essa- maravilhoso. E eu acho que estar descalça até. Se tu vais estar desconfortável à frente de muita gente, não é? Ao menos que estejas confortável fisicamente. E Exatamente. estar descalça é uma coisa. Eu adoro estar descalça. Olha, há várias camadas de vulnerabilidade naquilo que tu fazes, não é? Primeiro tu tens inquietações, tens as tuas emoções, escreves essas inquietações, mostras o que escreves e depois acrescentas ainda mais uma camada que é subir a um palco para declamares aquilo que em tempos era só uma emoção secreta na tua cabeça que nem sequer tinha forma, não era? Era abstrata. Tu quando estás a fazer todos estes passos, tu tens noção dessa vulnerabilidade? Sim, eu acho que os poemas mais vulneráveis ainda ninguém os ouviu em palco. De forma alguma. Eu há pouco tempo arrisquei, muito arriscado, dizer um poema de amor em palco. Muito curto. Sabem aquela questão? Disse imensos poemas assim mais potentes. Depois assim, só para testar as águas, disse, olha, bora só dizer aqui, bom, escrevi um poema de amor, querem ouvir? E as pessoas disseram, sim, sim, claro. E depois disse, depois as pessoas fizeram aquele ar. E eu pensei, não sei se é bem o que eu quero. Quer dizer, podia ser, mas por outro lado eu sinto que a poesia tem vários lados para mim. E inicialmente, quando eu comecei a escrever os meus poemas, não havia nenhuma intenção de mostrá-lo a ninguém. E existem vários poemas que eu escrevo e que há pouco disseste que eu escrevo sobre as minhas inquietações. Eu tento escrever sobre as minhas inquietações, mas passo a maior parte do tempo a senti-las. É um bocado aquela ideia de quando nós estamos a sentir e depois vamos para o papel, já é algo um bocado já secundário de alguma forma, já é um eco Já está daquilo. filtrado. Muito mais. E provavelmente o momento do palco é o momento que o poema volta a ter a verdade que tinha quando eu tentei o sentir e tentei passar para o papel. E acho que muito daquilo que tem vindo a ser o meu percurso depois também tem a ver em usar essas inquietações, as que, pronto, acabo por partilhar com o público, que não serão todas, são aquelas que eu acho que alguém pode também se identificar. Que eu acho que é esse lado da poesia. A minha irmã dizia isso no outro dia, que é, os artistas são todos egoístas. E eu dizia, serão mesmo? Ela disse, sim, são egoístas, porque nós escrevemos para nós dançamos para nós fazemos, e a arte, e aliás, durante algum tempo eu acho que esse papel quase também egoísta também é o que torna aquilo também, de alguma forma, genuíno, não é? Isto tem que ser algo que eu me identifique e que me represente. Só que depois eu comecei a perceber que quando eu partilhava os meus poemas, as pessoas tinham uma emoção associada. Eu pensei, quer dizer, nem todos, não é? Mas pensando até noutros temas, como o poema poeta que me disseste, eu na altura escrevi-o, liguei para uma. Eu falo muitas minhas irmãs. Estou a dizer sempre irmãs, mas são diferentes. Ótimo, são quantas? São três, são diferentes. E liguei a outra irmã e eu disse assim: olha, escrevi um poema, depois eu faço isso muito de mostrar os meus poemas. A minha irmã mais nova
ela acha os meus poemas, os mais românticos, ela acha os mais interessantes, porque são mais intrincados, menos óbvios, e se calhar são inquietações que só a mim interessam, que se calhar a mais ninguém, tirando o caráter estético, ligado mais ao próprio poema e à densidade que pode nos levar, se calhar o eco, que se eu disser em palco, há de ser algum... Mas o amor é uma coisa que toda a gente sente. Mas o amor, sim, mas é assim, eu não escrevo também só sobre amor, pois aquilo entra ali nos caminhos mais do lado nostálgico, de um lado mais sofrido, um bocado influenciado pela Flor Bela Espanca. Mas quando eu escrevi o poema Poeta, que é um poema que tem mais a ver até com questões de que são menos internas, que também são internas, mas é a minha reação ao mundo que está à minha volta, e digo o poema à minha irmã, a mais velha, também sou mais velha de um ano e meio, mas basicamente eu digo o poema à minha irmã e ela é assim para mim: olha, finalmente escreveste um bom poema. mas, Irmãs, meu Deus, às vezes são tão... mas eu percebo o que é que ela quer dizer, que é porque é um poema que já não é só meu. E depois, quando eu o disse várias vezes em outros locais, é que eu percebi que é esta possibilidade de, através do poema, eu dizer uma inquietação que é minha e que também é partilhada e que de alguma forma também dá consolo e conforto e colo. Eu acho que é isso que torna também o poema em palco algo tão necessário. Mais do que os meus poemas de amor. Os meus poemas de amor são ótimos para mim. Há quem os entregue se entregar às pessoas certas, se der certo. Mas depois tenho esse lado de que, se calhar, a poesia que eu agora carrego mais dentro de mim tem muito mais a ver com o que eu olho e que me inquieta, e que eu acho que às vezes precisamos de destapar, um bocado como agora a mensagem que está nesta ideia da cidade invisível, tentar destapar aqui algumas questões que nós às vezes passamos e não olhamos. Então acho que esse papel também da poesia, e em palco sobretudo, é onde eu costumo também mais incidir, pelo menos a minha escolha de poemas. Tu consegues sempre facilmente aceder à tua vulnerabilidade? Sempre foi uma coisa fácil de que tu acedeste facilmente? Ou agora com o treino já sabes onde é que portas é que has de abrir e que outras é que has de deixar fechadas? Ou foi ou é uma coisa que aparece de vez em quando e é tipo, ok, tenho que escrever agora? Essa questão do poema como geração espontânea é sempre algo que me meio inquieta, que é, eu tenho um bocadinho dos dois mundos. Esta questão das portas é engraçada. A porta principal para qualquer poema meu nascer, e é engraçado porque depois eu andei a ouvir também os outros convidados que tiveste, e a mim o que me inspira mais é a música. A porta que se eu sei que vou abrir esta porta, vou abrir esta música, e esta música vai-me levar a algum sítio que eu possa ou não querer, mas eu sei mais ou menos qual é que é, diria, a atmosfera do meu poema. E começa sempre na música, e depois pode não ter nada a ver. O poema Poeta, por exemplo, eu estava a ouvir a música do Dino de Santiago, Esquinas, com o Slow J. E não tem nada a ver, tirando ali uma... Porque depois tem a ver com a sensação. Os gatilhos para mim têm é muito mais por aí que eu crio as minhas paisagens para os poemas. Mas tenho muitos que vêm da tal inquietação, que é um momento em que eu já estou muito a fervilhar, e provavelmente a única forma de eu conseguir libertar o que estou a sentir é num poema. Então aí é um bocado aquela ideia de um poema que eu não gosto muito de romantizar, mas é só porque realmente para mim a melhor forma de eu me conseguir expressar é através da palavra. Se eu tiver um dia que é tão cheio e tudo parece-me caótico, onde eu vou procurar consolo é na escrita. E de repente depois eu olho, nem chega a ser pretencioso, que é essa parte de que tem que ser genuíno, que é, eu não escrevo, imaginem o que seria eu estar todos os dias a escrever para mostrar aos outros. Raramente. Eu acho que eu mostro um oitavo, se chega a ser, do que eu escrevo. E também escrevo também sem ser em poesia, mas eu de repente olho e eu penso, isto está bonito. Isto até, se calhar... Como é que tu decides? Qual das partes? Que é que decido? Que vais mostrar ao público? A pessoas exteriores a ti, não é? E se calhar do teu seio familiar. Mas como é que tu decides? Que é tipo, ok, isto pode ser. Este não magoa tanto. eu acho que é por aí. Tem a ver com o grau de distanciamento. Mas também os poemas... Vamos pensar num poema de amor. Na altura eu escrevi assim, sofrido, saído, e disse, logo assim, para a pessoa, disse, olha... E o poema é muito giro. Agora ainda olho, ainda tenho assim mais... E não decidi, acho que é um completo impulso. É uma questão... É um bocado como as palavras. Nós estamos aqui a conversar e eu não estou a escolher que palavras te vou dizer. E então, quando eu também penso nos meus poemas, o poema é o do momento. O poema Poeta é tão engraçado que foi assim um janeiro em que eu ia por acaso para o programa Bem-vindos na RTP África e eu pensei, tinha escolhido outros poemas quaisquer, tipo qualquer mesmo. Depois eu cheguei e eu pensei, epá, mas este aqui eu disse
na Bantu Man, será que também não ficava bem aqui? Última hora, pus e viralizou. Eu acho que às vezes o poema, que é aquela ideia que os poemas também nos escolhem. O poema vai dizer quando ele quer ser dito, onde ele quer ser dito também. Ele vai dizer, eu aqui não volto, aqui não me dizes outra vez. Olha, aqui eu acho que estás a precisar dizer este poema. E às vezes que é esta parte também de eu interiorizar tanto os meus poemas, mas também o de outros, que parece um bocado, não sou uma citação ambulante, mas às vezes é tão engraçado quando penso agora num painel que eu fui e disseram-me, e tens algum poema que queres dizer? Eu disse, olha, meu não, mas tenho este. Depois acabei por dizer um do Carlos Carranca, que às vezes sobra-me o tempo para escrever. E eu acho que é um bocado esse lado que eu sinto, que é que a poesia, ela própria se manifesta e vai nos dizer onde é que aparece. Assim, agora entrei no... Bem, que coisa bonita, que coisa bonita. Agora tenho uma dúvida. Tu pensas em poesia? Ou seja, tu pensas a rimar? Como assim? É assim, eu já ouvi, agora quem está a ouvir se calhar agora diz, não, pá, não acho nada. Mas há pessoas que dizem que às vezes quando eu estou a falar parece que já estou a declamar poesia. Mas se calhar é num dia bom. Tu discutes em poema? Não discuto. Acho que, eventualmente, devemos todos ter discutido na vida. Mas aí com as tuas está. irmãs, eu discuto imenso com a minha irmã, por exemplo. Mas é assim, eu falo sempre, e é tão engraçado, porque estava a ver uma série ontem e estavam a dizer isso, que é uma série incrível também. Quer dizer, não sei se está incrível, chama-se Silo, Ok. seja lá como se diz. Mas estavam a dizer que depois estava ali um objeto que estava morto, não é? E eles diziam, pois, se uma coisa está morta, nós dizemos que a coisa agora está em falência cardíaca, dizemos que está morta, né? Se o objeto não funciona. Eu acho que eu se calhar discuto um bocadinho com estes floreados. Sim, sim, sim. Que chega a ser um bocado até curioso, que eu acho que eu também tento ser bastante harmoniosa nas minhas discussões. Se calhar é irritante. Eu dou os meus pontos de vista. Ai, muito bom. Olha, a tua imagem à frente daqueles homens e mulheres, de fato, a celebrar uma coisa que é tão importante para nós, enquanto pessoas individuais, mas também enquanto grupo, enquanto país, é uma imagem muito bonita, mas que a mim me deixou extremamente nervosa, porque eu imaginei-me no teu lugar e pensei, bem, que pânico. Mas tu pareces extremamente tranquila. Zen. Zen. Tu estavas zen? O palco para ti não é assustador? Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que existem conversas mais assustadoras. Ok. Existem lugares muito mais assustadores que um palco. Incrivelmente, e agora disseste, se calhar comecei a ficar um bocadinho assustada, é suposto nós termos medo do palco? Não. Eu Porque- adorava não ter. Atenção. Mas eu acho que depende muito. Se vamos pensar, eu antes também fazia apresentações orais na escola. Adorava também, que era aquela ideia de comunicação, de ir apresentar algo. E era também muito treinada e sinto sempre aquele nervoso miudinho antes de ir. Mas a poesia, eu simplesmente sinto que estou a ir conversar com as pessoas. Eu acho que, não sei se foi algo que eu fiz naturalmente à primeira vez e a partir daí criei isso como sendo a minha realidade, mas eu sinto muito mais nervosa às vezes a entrar até numa loja. Imaginem, às vezes fico mais nervosa e mais inquietada, se calhar, noutros espaços que não tanto um palco, porque o palco, aí é a minha verdade. Eu vou entrar e as pessoas vão se identificar ou não, depois isto é outro caminho, mas normalmente quando nós estamos no palco existe, e pensando que o que eu vou dizer também é poesia, se calhar teria outra reação se fosse outro tipo de algo que eu sentisse mais longe de mim. Mas a poesia, eu sinto quando entro num palco que eu só vim dizer um poema. 1, 2, mais, espero que gostem, ou espero que vos inquiete. É um bocado igual para mim. Tu fizeste teatro? Nunca fizeste teatro? Não, queria fazer, não me aceitaram. Fiz Não te muito aceitaram? caso, não fiz. Olha, erro! Não te The aceitaram. one that got away. Devem estar a chorar agora em casa. Oh, não. Mandem convites. Porque eu acho que grande parte também do meu à vontade, eu acho que fui ganhando na vida. Quando eu ia, porque eu acho que é isso, tem que ser mais genuíno. Eu, se calhar, se fosse fazer teatro, era uma nódoa. Eu espero que não, mas agora imagina que eu daqui a 10 anos estava no teatro, ganhava, se calhar é melhor. Retiro esta parte. Mas eu acho que se calhar não fiz, queria muito ter feito, e às vezes dou por mim a pensar que se calhar ainda poderia fazer, mas eu acho que se calhar aquilo que torna esta parte ou algo mais interessante na poesia é que eu de repente descobri algo em mim que é absolutamente mais genuíno. Sabem quando o teatro acho que ainda poderia ser um caminho, mas eu acho que a poesia é algo que nunca treinei. A primeira vez que eu disse um poema em palco,
para ser verdade também, estava nervosa, claro, mas eu acho que depois também estava meio delusional, sabe aquela? Meio dilulo, tipo de género. Sim. Vou só dizer um poema, porque eu acho que é isto, não tens muito noção do que estás a fazer. E na altura até disse num lugar, não é? Em que era uma espécie de competição, uma amiga. A história é mais comprida, hoje ainda por cima cheguei fora de horas, conto no outro dia. Mas basicamente uma amiga minha tinha ido assistir a algo de poesia, ela pôs o meu nome num chapéu que estava a passar e disse: não digo que eu não digo os meus poemas, estou a escrever o meu livro para publicar. E de repente ela pôs o meu nome, chamar-me e disse: não acredito que puseste. E eu fui e disse o poema Capital, que é o das prostitutas. E disse, e eu pensei, pá, isto até faz. Foi a primeira vez que disseste um poema? Sim, meu? Sim. Okay. Foi. Depois disse o poema das prostitutas. E não estava planeado dizer o poema, porque eu estava a tentar, na altura, escrever um. Eu estou sempre a tentar escrever um livro, que nunca sai. Mas na altura estava a tentar escrever. Mas estou sempre a tentar vários livros, por isso é que nunca acabo. Na altura o livro era sobre só as prostitutas, então tinha vários poemas das prostitutas. Eu lá peguei e disse: pá, vou dizer o Capital, que agora o Capital é mais longo, mas a altura até era mais curto. E eu disse-o, e eu pensei, eu disse mal, quer dizer outra vez. Que é aquela ideia, quer dizer outra vez. Depois disse, e vou ganhando o gosto. Eu acho que às vezes aquilo que eu, quando vou a palco, se calhar o que eu fico mais nervosa, não é sobre o palco, é sobre se vou ser sincera naquilo que eu estou a dizer. Okay. Isso eu acho que é. Imaginem, que é essa parte mais engraçada. Se eu só fritasse ovos, também eu saio sempre bem os ovos, mas se só fosse eu bater o ovo, pôr na frigideira. Pronto, às vezes sabem, às vezes não sabem. E às vezes os poemas sabem um bocado a isso, que é a minha responsabilidade é que quando eu os disser, não é se eu vou dizer bem, se vou dizer todas as palavras muito certas ali, a bater certo na dicção, não é bem isso. É se eu vou dizer o poema de um lugar de sentimento, de um lugar de verdade, e isso é o que me preocupa sempre. Porque depois nós temos a nossa vida. Imaginem, tu há pouco perguntaste sobre a vulnerabilidade. Dizer um poema é um lugar altamente vulnerável. E às vezes os poemas também pregam nos partidas. E eu lembro-me quando eu estava no Jardim de Verão, na Fundação Carlos Gulbenkian, que o Dino me convidou, e eu entrei e eu ia dizer o arte poética, e estava lá tanta gente, e de repente o peso de cada palavra dita tinha muito mais. Eu a dizer: o poema não é a minha voz, não é esta caneta de tinta preta, a letra P não é a primeira letra da palavra poema, o poema. E eu acho que cada vez que eu dizia mais, eu olhava para as pessoas todas ali a olhar para mim, eu pensei: isto é incrível. É esta verdade no que estamos a fazer no momento, é isso que me preocupa. Um dia que corre menos bem em palco é um dia que eu sei, podia ter dito melhor. Mas não é melhor de... Eu engano-me às vezes em palco, que é aquela questão do erro também. Eu engano-me às vezes. Mas sabem que eu acho que nós olhamos para o nosso erro como algo, e vocês que às vezes fazem também gravações e vos olham, eu agora bati no microfone. Para mim, final do mundo, no início, final do mundo, isto vai-se notar imenso. Quem está a ouvir e está a prestar atenção, nem quer saber se tu deixaste, porque era isso. Eu acho que eu inquietava-me, sabem o vídeo poeta? Eu quando o vi pela primeira vez, sabem o que é que me irritou? Foi que eu tinha um bocadinho de um borboto. Não acredito. Sim. Que nunca ninguém viu. Alguém comentou isso, sabem? Eu tinha aquela camisola branca, havia um bocadinho de um borboto, estava assim saído. Olhem, se repararem. E foi a primeira coisa que eu notei. Sabem, eu acho que às vezes o nosso olhar sobre o nosso erro é tão autocrítico, penalizante, e eu penso, para mim, o eu errar em palco é simplesmente se eu não estiver presente. E eu acho que isso eu consigo controlar. Se eu me enganar, já me aconteceu. Eu no outro dia, eu estava em loop, sabem? E é raro, eu normalmente sei os meus poemas de coração, ou seja, nem chega a ser de cor, sei de coração, digo, há confiança, só que depois tu não consegues, ou seja, tu influencias-te a ti mesma, não consegues influenciar a tua vida e dizer: olha, esta semana é bom que seja boa, que eu tenho um evento à sexta, está bem? Vocês organizem-se, universo, estrelas, galáxia, organizem-se. Isso não acontece. E eu lembro-me de ter ido num espaço muito vulnerável. E tinha que ir, né? Já estava marcado. Entrei no palco e eu entrei em loop dentro do meu próprio poema, porque eu estava lá e não estava a senti-lo da forma como queria. Isso magoa-me. Eu acho que isso é o dia que se calhar é mais difícil. Que é uma coisa tua. Tu ficas magoada contigo mesma. Como é que tu guardas tantos poemas dentro da tua cabeça? Quantas vezes é que tu precisas ler? Porque é meio surreal. Tu sabes muitos poemas de cor. Sei, não sei. Sabes? Se calhar tem a ver com a faculdade. Olha, aproveitem os anos de faculdade. Eu decorei muita matéria. Esse é um cérebro. Eu acho que sim, mas eu também acho que sim, mas eu não. Aliás, não a retenho neste momento. E poemas, eu acho que sei. Um poema de cor
que é um poema de Natal que eu disse à minha família quando tinha tipo 9 anos. Eu acho que eu nem sei. Há 9 anos, mas isso é. Quando tinha 9 anos. Ainda sabes o poema, depois diz-me. Sim, é sobre a estrela de Natal. A sério. Super interessante. Mas E eu, é assim que eu sei a história do presépio. a sério. Está lá, fogo, é o poema. Mas lembro, sabem quando nós decorávamos os planetas, que agora está errado, não é? Que o Plutão já não existe. Mas eu também tinha uma música para o Mercúrio, Vênus, sabe? Terra, Sim, sim, Marte. É como as preposições, eu também sei. Anta, após até. Pronto, não foi assim que eu decorei poemas. Isso não tem nada a ver. E é engraçado, olhem, que são aqueles momentos de. Eu acho que temos que nos deixar. Eu tentei tocar guitarra. Tentámos todos. Não, tenho lá, ainda continuo a tentar, estou a triplicar Parabéns. o meu esforço. Não, obrigada. Tem sido uma Eu desisti. Não, mas vou continuar, até porque a música é tal questão. A minha relação com a música e a poesia está tudo muito intrincado. Mas eu acho que dentro desta nossa capacidade de decorar, eu lembro-me que na altura o professor que eu tinha dizia: pá, mas flui, deixa ir e vai sentir o instrumento. E eu, como? Isto não funciona assim. Mas no caso da poesia funciona. Ou seja, eu adorava explicar, mas eu acho que é do género. Eu não estou a tentar decorar o poema. Nunca fiz isso. Nem dos outros. Eu no outro dia falei com a Raquel Lima. Estava tão contente, aquele momento, como é que se diz? Aquele star coisa de Sim, vês alguém. Star Trek. Pois eu acho, Acho que é assim. mas parecido para aquele filme das galáxias, pensei que estou a dizer. Sim. Será que Eu, estou também, a dizer? eu digo rápido, porque eu não sei bem como é que se diz. Quem souber, diga. Mas eu acho que vi a Raquel Lima e depois é aquele momento, porque ela é que também foi a pessoa que eu ouvi a primeira vez a falar de poesia dita e mudou a minha vida. Eu às vezes já estou um bocadinho chateada com ela porque mudou muito, eu não queria que mudasse tanto. E eu disse: olha, sabes que eu sei o teu poema ser poeta ou ser mais baixo de cor. E calhou que nessa semana tinha o dito de cor num sítio, porque simplesmente eu estava em palco e perdi o livro que ia dizer o poema. Olhei em todo o lado e depois eu acho que um segundo em palco em silêncio é aterrorizante. Um ano. É isso, estas não têm noção. Um segundo, eu lembro-me de ter olhado assim, sabem, aquele olhar 360 graus, procurei o livro, não vi. À confiança disse: pronto, eu vou dizer de cor. E disse. Eu acho que. E tu nunca o tinhas treinado em voz alta? Então, cada vez que eu o dizia, que ela, a quer dizer, já repetição, tinha dito o poema desde 2022, então também se calhar Claro. até só tinha que saber de cor. Sim. Depois de 3 anos, 23, sim, quase 3. Mas basicamente eu acho que é isso, que é, eu não estou a tentar decorar os poemas, eu chego a um ponto em que acho que já sei de cor. O poema Março, a primeira vez que eu disse de coração foi na Flip, que é o Festival Literário Internacional de Paraty, no Brasil, porque a ideia era dizer um poema. Era o que tínhamos combinado. E eu não é como se eu tivesse um repertório enorme de poemas que eu pudesse dizer em palco e tivessem ali à mão de semear. E eu lembro-me que eu disse o poema Poeta, o pessoal adorou. Estava também outra rapariga que é a Mídria, espero estar a dizer bem, agora era terrível. Mas estava lá outra poeta, Slammer, ela disse o seu poema, incrível também. E depois o público veio assim, os tais chapéus que passam no público, Sim. sabem? Perguntas e abriram. Queremos que as meninas digam mais um poema, que as poetas que estão digam. E eu digo: mano, tem mais? E eu era assim, pronto, e eu bem nervosa, assim lá de pé, dá para ver o vídeo. Eu dizia: pronto, tenho 2 opções. E estava já que escolhessem a que eu quisesse dizer, que era a capital, que era das prostitutas, estava habituada a dizê-lo de cor. Tenho 2 opções, mas eu estava mesmo a sentir que o Março é que estava mais apropriado para o momento. Eu disse: olha, tenho 2 opções, tenho o capital ou o Março, qual é que querem? Março. E eu pus a mão na cabeça e disse: está bem, vou sair e vou dizer. E disse: eu acho que os momentos que eu digo os poemas de cor, olhem, o poema Poeta também era para ser lido. O vídeo que viralizou era para ser lido. E depois estava a falar com a Nádia e eu disse assim: não, eu acho que é dizer, então guardei o papel. Bem, que é preciso muita confiança. Mas o poema dá. Confiança em ti. Ou seja, tu tens de pensar, ok, primeiro não tens de ter medo do erro. Como já disseste que já te... Tens medo? Isso é muito interessante, porque eu achava que tu estavas completamente em paz com o erro. De tudo. Logo eu. Não fácil. É assim, tu é que dizes poemas em voz alta, não é? De cor Como é que e de coração. Como é que fui meter nisso? É isso, eu acho que eu não estou nada em paz. Quem já me. Eu reparo em tudo. E eu acho que esta ideia de um perfeito. Tem o seu lado bom. Eu estava a ouvir alguém que tu entrevistaste que dizia que eu demorava 3 horas assim em loop a ouvir músicas. Eu tenho assim um lado às vezes muito
A palavra obsessiva é muito forte, né? Mas eu tenho um lado insistente em relação à minha forma de ouvir música também. Eu estou ali muito repetitiva, muito a ouvir, muito a tirar o sumo. E eu acho que esse perfeccionismo depois também transparece noutras áreas. Eu depois sou muito crítica em relação a mim, também em relação aos outros, por derivação, não é de propósito, mas a verdade é que eu acho que eu devia sossegar mais nesta questão até de lidar com o erro. E vou citar, já agora citando, a Matilde Campilho, mas também é uma citação que eu digo muitas vezes porque me identifico que é. Eu tenho aprendido também que o erro, e se quisermos até pensar num sentimento mais abstrato, o erro faz parte da construção do caminho, não é? Que é que ela dizia: se algo se atravessa na construção, é um obstáculo ou faz parte dela? Então eu tenho também, não só, e existem muitos, já se falou tanto sobre o erro, não quero entrar em lugares comuns, mas o erro é altamente produtivo naquilo que é a criatividade. É altamente produtivo. Eu às vezes olho para mim, acho que é um bocado, eu sou um outlier, tendo em conta que eu fui tirar, eu própria posso ser considerada um erro, no sentido em que como é que eu estava a tirar algo e investi 5 anos da minha vida numa licenciatura e num mestrado e de repente apareço num palco e é neste momento que tenho mais valor, ou que as pessoas olham mais para mim de uma luz diferente. Não que do outro lado também não tivesse. Mas esta ideia de que nós criamos um padrão, que isto é o que é mais correto, que isto, mesmo a forma de dizer poesia, o que está certo, o que é errado, o que é errar, na verdade? O que é realmente errar? Mas isso é muito interessante porque tu escreves. Onde é que tu escreves os teus poemas? No telemóvel. No telemóvel. Sim. Porque Não eu só, vi- não todos, não todos. Porque eu vi às tantas uma máquina de escrever. Ah! E eu estava. É preciso ter confiança e lidar bem com o erro, mais uma vez, para Olha, escreveres numa máquina de escrever. bastante perspicaz teres notado isso. Porque é muito perspicaz, porque a máquina de escrever foi a minha maior frustração. Obrigada por notar. Não, foi a minha maior frustração e tenho testemunhas. Eu estava na altura. E vou citar nomes, que eles também são poetas e têm as suas atividades, se quiserem conhecê-los. São as minhas testemunhas, que é a Ana Sara Daniel, que tem um projeto que é o Poema Instante, que tem com máquinas de escrever. Sim. E eu, a Cílio Gala, que é o criador das edições Vadias, que é. Acho que é uma publicação, espero estar a fazer uma boa publicidade, mas que ele também fazia uma ação de poesia que é Poesia Vadia. E eles são as minhas testemunhas na medida em que, quando eu criei o projeto Cardápio Poético, que é um projeto com máquinas de escrever, eu não pensei nisso, sabe? Que era, e ainda por cima, eu digitalíssima, que é, eu escrevo tudo do telemóvel ao ponto que a minha letra, hoje em dia, é uma letra incompreensível. Daquela que cansa o pulso quando estás a escrever. Eu nem sei, eu já faço assim, como é que se chama? As artes rupestres, antigamente. A minha letra é algo absolutamente incompreensível. Eu agora, como sei que se calhar vais-me pedir aqui umas sugestões, eu tentei escrever aqui à mão e escrevi em letra caps lock, que é para garantir que eu me leio. Não é que eu não tenha, eu escrevo, não é? Pronto, as professoras portuguesas ajudaram-me nisso. Mas isso para dizer que quando eu comprei a máquina de escrever, eu não sabia que era assim. E ninguém me explicou bem. Dá para voltar para trás. Só que o erro na máquina de escrever, que eu acho que é essa parte, e até quem me explicou isso foi na interação com estes poetas, e nós ali, porque tínhamos que entregar os poemas, as pessoas vinham, não é? Parece magia. Vens, olha, o poema que eu quero é este. Vais passar, ok, obrigada. Eu estou a passar o poema e eu ali penso. Sabe aquele sprint? Sabe aquela coisa de quando estás a fazer competição em maratonas e fazes tipo apostas em 3, 2, 1, 3. sim. E eu pensei, vamos lá, é assim que eu olho para a máquina de escrever. E é a parte do erro mais inquietante aí, é que o erro está lá e nota-se. Não é algo que tu imaginaste, está ali no papel. E podes assumir o erro, que é, dá para voltar para trás, na máquina de escrever, tuc, só que depois tens de pôr um X. Então, rasurado. Mas isso foi o maior treino de lidar, porque eu senti, aquilo é muito difícil aceitar o erro. Ok, agora percebo tudo. Estavas a dizer que não lidavas bem com o erro. Como é que tu foste comprar a máquina de escrever? Bem, tu adoras sofrer também. Desafiar-me, vá. Sim, para não ser exatamente. monótono, isto ser poeta parece um ócio. Não, isto é uma aventura. Ora, tu estás farta de falar do teu trabalho, do teu day job, vamos assumir assim, e dos teus 5 anos de estudos. Tu tiraste. O teu percurso é diferente, não é? Uhum. Tu tiraste. Tu foste para quê? Tu tiraste a licenciatura em quê? Reabilitação psicomotora. Ok. Uhum. Sou psicometricista. Ok.
que é o quê? Pois, também, como se diz, o que é poeta, o que é psicometricista? É assim, estou muito longe da área para explicar com o jus e com a necessidade que precisa, mas diria, e depois isso parece super estudado, mas como decorei muita matéria, Sim. mas a Eu já não devido nada. a psicometricidade parte de uma visão holística, não, mas dizendo isto de uma forma mais natural, no fundo a psicometricidade faz com que nós olhemos para o ser humano de uma forma como um todo, e tanto da parte da psique, do pensamento, como a parte motora, Ok. e depois é um mundo. Eu acho que esta é a forma justa de explicar e que depois as pessoas vão perceber que dá para atuar em vários contextos. Os contextos em que eu atuei e que fui mais feliz foram naquilo que era a promoção das competências sociais. De repente o meu discurso muda dramaticamente. Mas é isso, eu tive mais na promoção das competências socioemocionais e foi nisso que eu depois também me especializei, na área da delinquência juvenil, e foi muito giro. Acho Ok. que isso também... Foi e acabou? Ah, Neste momento está em pausa. é assim, a psicometricidade está sempre no meu coração. Sim, tu és uma mulher de várias paixões, não é? Já Muito. percebi. Eu acho que, e há pouco, quando tu perguntaste, se fosse há algum tempo atrás, eu diria só que sou poeta. Dizer que sou escritora já é muito trabalho. Eu, de repente, ser escritora é um caminho que eu agora quero fazer, que é a tal questão dos livros que eu começo e depois demoro muito. E eu acho que também, eu aprendi também a lidar com o livro de uma forma mais tranquila, que é esta ideia do perfeccionismo. E eu penso, olha, fiz um poema tão bom, mas eu não sei se consigo fazer 30 poemas tão bons. Mas sabem o que é que eu aprendi? Estão a ver um álbum. Um álbum. E isso porque me foi dito e foi-me explicado por causa destas minhas pressões sobre mim mesma, este olhar muito crítico. E é, ninguém vai fazer um álbum com 30 hits. Quem fez? Eu não conheço. Quer dizer, mentira. Deve A haver. Rihanna, para aí. No mesmo álbum, Não sei, a Rihanna Pois. consegue ser. Pois é, mas a verdade é Mas que a ela questão- já abandonou há muito tempo, então nós ouvimos o álbum. nós é que andamos a consumir. Mas pensando no, verdade. no artista comum, se calhar não, Sim, não é Rihanna, não sou a Rihanna, não estou nem. E nem quer ser. Eu acho que. E adoro as músicas também, que é esta pressão de fazer 30 hits ou 30 poemas ótimos e que toda a gente adora, é irreal. Eu acho que aquilo que eu comecei a perceber é só porque eu tive um poema que calhou, que foi mais noticiado, de forma alguma diminui o valor de todos os outros, que só uma pessoa gosta. É aquela palma no fundo da sala. Uau! Houve uma vez que a pessoa veio depois de falar comigo, depois eu faço as minhas performances, que é algo que eu faço com muita entrega e é sempre um momento muito importante para mim, mas também por causa dos outros, das pessoas que estão lá, porque eu estou sempre à espera de será que isto vos faz sentido? Eu estou sempre nesta conversa final, depois algumas pessoas vêm falar comigo e vieram-me aplaudir pelo poema mais improvável, que é um que eu tenho, que é muito curto, que é o Carne, que é o que precedeu, porque depois alguns poemas puxam outros, é como os filhos, Sim, sim. dizem um filho puxa o outro, mas no caso, um poema puxa o outro e houve um poema que precedeu o Capital das Prostitutas, que era o Carne, que eu até publiquei na Mensagem de Lisboa, que era Rainha dos ventos das cidades, baféis de azuiato das esquinas, do coração despenteado, destapado, num olhar sem lugar, sem trago, na bainha tirada do teu corpo baldio, desfeito nos retalhos da carne, decotada, de onde te salta a sola, sem cordão, sem fio. E eu disse este poema ao ritmo da conversa que estamos a ter. E depois disse o Capital. E houve alguém, no final, que veio dizer, adorei. Aquele. Então também quem é que escolhe qual é que é o poema mais importante? Ninguém sabe isso. E às vezes o que eu tenho andado a me desprender é o que eu tenho que fazer é um livro sincero. E esse livro sincero tem que começar a libertar-me de algumas destas. Às vezes a plateia é uma pessoa, que és tu. Sim. Primeiro, mais do que os outros. A minha segunda Tu plateia. filmas-te a dizer poemas? Não, que horror. Pedias para treinar? Quase nem me vejo. Sabem que esses vídeos que as pessoas veem nas redes sociais, eu há pouco tempo é que comecei a vê-los. Eu tenho pânico. Eu, antigamente, quando eu ia gravar o Bem-vindos, sim, eu via-me, mas com aquele olhar crítico. E aqui enganei-me ali, e ali tossi. Respiraste ali. Respirei mal. Não, mas eu tenho muito isso. Eu via às vezes com olhar crítico, com olhar de... Mas também é bom, porque esta autoescopia, de alguma forma, este olhar para aquilo que eu estou a fazer, ensinou-me muito sobre mim. Sabem, a pandemia, eu não me filmo, mas terá sido a altura que olhamos mais para nós. Eu nem sabia. Eu até depois já ri tanto. Eu não sabia que eu me mexia tanto. Eu não sabia que eu fazia tantas expressões faciais. Eu não olhava para mim. Eu não sabia que eu fazia tantos gestos. Eu fazia ideia que eu era assim. E depois eu olhei para mim e disse, epá, esta rapariga é interessante. Não, mas
Sabem, até fiquei contente. Sabem que até foi bom. Pensando nesta coisa do Zoom, até foi bom. Porque eu não tenho este. E até eu tinha uma amiga que nós tínhamos assim uma alcunha para outra que era Narcisa e nós éramos meio. Mas é porque aprendemos aquilo que ele desmaiou, não é? Desmaiou Sim, sim, a sim. olhar para o espelho num lago. E eu, como olhava, sempre que passava um espelho, olhava para mim. Mas eu não olhava para mim porque eu gostava muito de olhar para mim. Olhava para mim porque olhava pouco e disse: Olha, como é que eu estou fixe? Estou bem? Siga. Ou seja, eu não sou uma pessoa de passar muito tempo a olhar-me. E esse período também de pandemia em que eu estava a ver-me, eu própria a falar, eu dizia: Olha que engraçado, eu não sabia que eu fazia tantas expressões faciais. E agora eu percebo a reação de algumas pessoas, porque em alguns momentos da minha. Mas isto é tão genuíno como não fazia ideia. Isso é muita graça. É verdade, a verdade às vezes tem graça, às vezes é trágica. Esta tem graça. Essa também tem graça. E ainda bem, nós gostamos de verdades com graça. Graça. Tu já nasceste poeta? Isto é ovo ou galinha. Isto era mais uma afirmação do que uma pergunta, mas soou às Ah. duas, se quiseres responder, se achas que não é verdade. Sim, eu acho que a verdade é, e agora acalmando-me, que eu entrar em. Eu acho é que no momento o que aconteceu foi, eu tive a reprimir, nós reprimimos muito, e era mais fácil para mim não entrar neste lado vulnerável em relação a mim, esta profundidade. Quando eu abracei isso, eu percebi que eu sempre fui poeta. Eu era aquela pessoa que. E até é uma coisa muito inocente. É algo muito. E simplesmente agora assumo e demorei muito tempo a dizer que sou poeta, por isso quando me perguntam se poeta, eu disse sou. Já não tenho dúvidas nesse aspecto. Mas eu acho que é algo que nasce connosco e que tu podes dar mais atenção, podes dar menos atenção, mas vai estar sempre lá. Eu acho que há pessoas que nascem poemas. Poema. Isso é diferente. E eu não sei explicar o que é que isso quer dizer. Uhum. Sei que são pessoas que têm um poder de oratória maravilhoso. Uhum. E eu conheço algumas, vou-me cruzando com algumas, muitas inclinaram-se para o lado artístico, outras Outras não. outras nem por isso. Uhum. Mas é muito interessante. Porquê que achas que há pessoas que estão mais aptas Uhum. para, se- para poder vulnerabilizar-se assim, percebes? Porque ser poema e ser poeta é uma questão de vulnerabilidade Total. e de conseguires transformar todas as tuas emoções em palavras. Isso é complexo. Sim, é uma pergunta super injusta, peço desculpa, mas agora quero falar Eu sobre nem entendo que seja pergunta. Eu agora já vou fazer aquelas minhas rotundas habituais, que é, nem era para mim a pergunta. Mas eu acho que, nem sei bem, eu no outro dia estava a falar sobre uma pessoa em particular e é tão natural, tão genuíno, que eu pensei, não sei se é bem o equivalente ao ser poema, mas eu olhei para a pessoa e eu disse, isto é o tipo de pessoas que as pessoas escrevem livros sobre. Que é, não há qualquer pretensão de ser interessante, não há qualquer pretensão de ter tanto para dar. Não é? Sabe aquela pessoa que parece estar. Que é engraçado, não é? Que é em uma hora, que é essa parte engraçada, qualquer pessoa pode tentar ter carisma. Sim. Tu podes tentar estar aqui e estar aqui a dar. Há pessoas que eu vejo um dia inteiro e disse, como? O que é que. Há um lado muito simples e eu acho que é engraçado. Esses momentos eu vejo também na arte, nos artistas, mas para mim as pessoas que me inspiram mais e que são os verdadeiros poemas até são pessoas que estão de forma quase fugaz na minha vida. Acho que também existem pessoas mais próximas que sim, temos sobre uma grande admiração, mas eu acho que verdadeiramente quando nós começamos a pensar, e cada pessoa é um poema em si próprio, acho que é um poema que podemos querer ler, não ler, ver ou não ver, dizer ou não dizer, é um poema que eu repito ou não repito, um poema que faz parte da minha vida agora ou só depois. Cada pessoa realmente é um poema. Mas eu acredito que toda a gente, e quando para mim é mais fácil descobrir isso é através da conversa. Eu gosto muito de falar com as pessoas. Quer dizer, gosto muito de falar, depende. Mas no caso, quando tu começas a ouvir a densidade que está dentro das pessoas, tu percebes isso. E eu também não te sei explicar quem são essas pessoas, mas às vezes são pessoas muito momentâneas naquilo que são a nossa passagem. É tão simples às vezes, não sei. A escolha de palavras que as pessoas dizem, a forma como interagem com o mundo e às vezes eu acho que se calhar aquilo que mais me surpreende é, e sem grande prática, são aquelas pessoas que têm uma parte muito afetiva delas e que dão ao mundo de uma forma completamente despretensiosa. Esses são os maiores poemas para mim, naturalmente. E não sei, há pessoas que carregam uma luz delas. E que às vezes nos dão um bocado de, olha,
a vida é mais simples. E mais luminosa. Uhum. Olha, Alice, estamos mesmo a terminar. Antes de irmos à sugestão, eu queria. Já falaste imenso de música. Uhum. Quer saber o que é que tu andas a ouvir? Boa, essa vim muito preparada para esta. A outra foi difícil, espero que tenham apanhado qualquer coisa, mas esta consigo responder. A sugestão que eu trago, que é a música que eu atualmente estou a ouvir em loop. Se fosse antigamente, sugeria a Lula Pena, isto para vos dar aqui uma margem mais comprida de escolhas, mas eu apontei para dizer o melhor que conseguir. Isto a lidar com o erro. Que é Lubiana, que se chama. Agora não vou dizer bem! Não faz mal, pera. Que é Farina Moça. Eu agora desliguei o telemóvel. Mas da Lubiana. Também não tenho internet, oh meu Deus. Não, mas isto é para nós lidarmos bem com ele. Sim. Mas vou dizer com confiança. Mas a música que eu sugiro é da artista Lubiana. E Ok. depois podem também pesquisar mais. E porquê que eu agora estou a ouvir esta música em loop? Porque me transmite uma calma que eu não consigo transpor agora em palavras. Então, eu acho que também é um instrumento que ela está a tocar e é a suavidade com que ela usa as palavras e com que nos dá e aquilo que ela nos traz. Já viram? Pratiquei tanto para trazer até escrever um papel. Mas também isso é bom, porque a parte engraçada, só um último apontamento, que Claro. é, na altura quando eu pus o poema poeta, esqueceram-se de pôr o meu handle, quando eu fui dizer e viralizei. Oh não. Esqueceram-se. E eu, na altura, pensei, ninguém me vai encontrar. Encontraram-me. Por isso, eu confio com toda a minha força que vou encontrar a Lubiana e a música que eu estou a falar e que ainda vai vos surpreender mais. E essa música que eu recomendo e que estou a ouvir em loop e vim a ouvir no caminho e acho que vou ouvi-la durante uma semana. Lubiana, vou pesquisar. E agora, eu normalmente peço só uma sugestão, mas agora preciso da tua ajuda aqui, porque há muita gente que não se sente ligada à poesia. A poesia não é assim uma forma de escrita e de interpretação tão fácil. Precisas não sei se precisas de maturidade, ou se precisas de atenção, ou precisas de ter uma porta aberta que se calhar às vezes não está tão aberta para tu a compreenderes. Portanto, para quem não se sente assim tão ligada à poesia, o que é que tu aconselhas? Quem é que tu aconselhas? Eu raramente aconselho pessoas ou livros, aconselho poemas e um poema que eu gosto muito, se estiverem agora a pensar e que agora me reapareceu, que é o Na Hora de Pôr a Mesa de José Luís Peixoto. Sem revelar mais, ouçam esse, ou ouçam, leiam, eu digo muito a ouvir, e pode ser que vos traga qualquer coisa. E depois falamos. Muito obrigada, Alice. Obrigada, Foi Catarina. muito bom. Foi uma Obrigada, ótima ri muito conversa. assim para o microfone. Foi uma Espero ótima que conversa. esteja- Obrigada pelo Obrigada. convite. Muito E obrigada. mais uma vez, um passo à frente do mainstream. Catarina Paula Apresenta está disponível em podcast e também no canal do YouTube da Antena 3. Está feito.